Seja bem-vindo à resolução da questão 48 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu sou o professor Tiago e vou te ajudar com a resolução. Questão 48 da FCC. Pedro, José e Antônio têm alturas diferentes, praticam esportes diferentes. Um deles pratica futebol, outro natação e o terceiro voleibol, não necessariamente nessa ordem. E tem cores de cabelos diferentes. Um deles é ruivo, outro loiro e o terceiro moreno, não necessariamente nessa ordem. Sabendo que Pedro é o mais baixo e não pratica natação, que o que pratica voleibol é o mais alto, que o ruivo pratica natação e que Antônio é loiro, então nós temos aqui uma questão sobre associação de informações. Então nós colocamos os nomes das pessoas, no caso aqui Pedro, José e Antônio, vai ficar aqui nessa coluna, nessa primeira coluna. Aqui na primeira linha nós colocamos o que vamos associar, no caso aqui os esportes, os cabelos e as alturas. E na segunda linha a gente coloca quantos esportes nós temos, no caso futebol, natação e voleibol. Os cabelos são ruivo, loiro e moreno e as alturas, o mais alto, o mais baixo e o do meio. Então agora basta a gente associar essas informações que são fornecidas que a gente vai descobrir aqui quem é quem. Primeira informação nos diz o seguinte, que o Pedro é o mais baixo. Então vou vir aqui no Pedro, tá? Na linha que contém o Pedro. Lá no mais baixo vou fazer um círculo, marcando que é o que ele tem. Certo? Ele é o mais baixo. Aqui um xizinho, nem o José nem o Antônio vão ser o mais baixo, nem ele vai ser o mais alto, nem o do meio. Ele é o mais baixo. Primeira informação, eu já marquei 5 campos aqui da nossa tabela. Segunda informação, ele não pratica natação. Então vou vir aqui na natação, vou colocar um xizinho. Agora nós temos que o que pratica voleibol é o mais alto. Com essa informação, o que nós concluímos? Que o Pedro, ele não pratica voleibol, porque ele é o mais baixo. E quem pratica voleibol é o mais alto. Então, ele pratica futebol. Consequentemente, José e Antônio não praticam futebol. Próxima informação. O que é ruivo, né? O ruivo pratica natação. Com essa informação, eu não consigo definir nada ainda. Mas eu sei aqui que o Antônio é loiro. Olha só. Antônio é loiro. Então, vou vir aqui, ó, no loiro. Coloco que é o Antônio. Nem vai ser aqui ruivo, nem vai ser moreno. O José não vai ser loiro, nem o Pedro vai ser loiro. Essa informação de que o ruivo pratica natação também elimina aqui, ó, para o Pedro. Se o Pedro ele pratica futebol, então eu posso dizer que ele não é ruivo, porque a questão está dizendo que o ruivo pratica natação. Então Pedro é o moreno, sobrou aí apenas o José ser o ruivo. Então, se o José é o ruivo, ele pratica natação e sobrou para o Antônio praticar voleibol. Então, eliminamos mais informações, né? Preenchemos, na verdade, a tabela. O que pratica voleibol é o mais alto, então quem pratica voleibol aqui, no caso, é o Antônio, ele é o mais alto. Sobrou aqui para o José ser o do meio. Com essas informações, a gente dá uma realçada nessas informações, ó, o Pedro pratica futebol, é moreno e é o mais baixo. O José pratica natação, é ruivo e é o do meio. E o Antônio, ele pratica voleibol, é o loiro e é o mais alto. Então, temos as informações, agora basta olharmos aqui nas alternativas qual está correta. O Pedro é moreno? Então, vou vir aqui. Pedro é moreno, tudo bem. Confere. Deixa eu colocar até um vermelhinho aqui, ó. Confere, isso aqui é verdade. O José pratica voleibol? José pratica natação? Não é verdade, então não é a alternativa correta. José é o ruivo? Então, vamos olhar aqui. José é ruivo, confere. Antônio pratica futebol? Vamos ver. Quem pratica futebol é o Pedro. Então, isso aqui está errado. Antônio é o mais alto, vamos verificar se Antônio é o mais alto, está aqui, é o mais alto, confere. E o Pedro é moreno, olha só, Pedro, moreno. Então, achamos a nossa alternativa correta aqui na letra C. As demais estão erradas, ó. Antônio pratica natação, vamos verificar, Antônio é voleibol, já estaria errado esse aqui. Pedro é ruivo, também já estaria errado, pois o Pedro é moreno. Então, a alternativa correta na questão se encontra na letra C.